Para abrir as vossas Bíblias no livro de Jonas. Hoje estamos indo para o último capítulo do livro de Jonas, capítulo de número 4. E vamos estar fazendo, eu espero conseguir fazer o encerramento do livro do profeta Jonas hoje. Hoje é a quinta terça-feira que nós estamos meditando no livro de Jonas. Nós encerramos na terça-feira passada falando sobre Deus, é o Deus cujas bênçãos e maldições são condicionais. No versículo 10, diz que após o povo se arrepender, Deus então se arrependeu do mal que tinha anunciado que faria a Nínive e não fez. Eu expliquei aqui que a tradução, arrependimento, não é muito feliz, porque Deus não é homem, mas o tradutor e a própria Bíblia, ela usa uma linguagem humana e apresenta a Deus em padrões humanos para que nós possamos entender a sua vontade. Mas aqui não é Deus se arrependendo, é Deus mudando o decreto para o bem. Todas as vezes que Deus falar alguma coisa e nós nos adequarmos à sua vontade, então Deus muda aquele decreto para o nosso bem. Aqui no caso, o povo se arrependeu e Deus, que havia dito que destruiria, não destruiu a cidade, mas lhes deu vida. Então agora, capítulo 4, versículo 1, diz assim: mas isso desagradou extremamente Jonas e ele ficou irado. Está aqui um profeta que não fica feliz com o sucesso de sua pregação. Jonas, ele teve mais sucesso na pregação do que o próprio Jesus. Jesus, ele pregou durante 3 anos e meio aproximadamente. Ele andou toda a Judeia, pregou a palavra diariamente. E quando Jesus subiu ao céu, Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 15, que havia aproximadamente um pouco mais de 500 irmãos, 500 pessoas que haviam se convertido e seguia Jesus. Jonas, numa pregação de apenas 5 palavras no original hebraico, 6 palavras na tradução do português, apenas pregando, usando 5 palavras, ele conquistou o coração de mais de 600 mil pessoas. 600 mil pessoas se converteram através de uma pregação que continha apenas 5 palavras, sendo pregada num único dia. E Jesus esteve pregando 3 anos e pouco, todos os dias, e apenas 500 pessoas. E Jonas, ele ficou furioso, ele ficou extremamente irado, porque aquelas pessoas se converteram. Eu disse aqui na terça-feira passada, que Jonas pregou com má vontade, ele fez um serviço que era para ser levado em 3 dias, ele fez em um único dia, fez de modo rápido, correndo, justamente para que a sua palavra não tivesse sucesso. Mas a palavra atingiu o coração do populacho e chegou até o trono do rei. O rei tirou o seu manto, se vestiu de roupa de saco, juntamente com todo o seu povo, se humilhou, arrependeu, e agora Jonas, que deveria estar com aquele povo se alegrando pelo arrependimento daquele povo, Jonas está irado. Essa palavra irado em hebraico quer dizer quente, algo que está fervendo. Jonas estava fervendo, Jonas estava quente, de raiva, de ira, porque aquela nação se converteu. E Jonas não queria a conversão daquele povo.
Jonas queria que aquele povo morresse, porque aquele povo era inimigo. Ele previa que aquele povo um dia iria destruir o seu povo, como de fato aconteceu. E ele, dentro do seu pensamento, dentro daquilo que ele acreditava, dentro daquilo que ele almejava, ele ficou irado, angustiado com Deus, porque Deus, ao invés de matar aquele povo, Deus perdoou aquele povo. Interessante ainda é que Jonas, ele ficou feliz com a sua salvação. Quando ele foi salvo da morte, lá no ventre do peixe, capítulo de número 2, no encerramento da sua oração, ele diz que ofereceria sacrifício com voz de agradecimento a Deus pela salvação dele. Mas quando a salvação é do outro que ele não gosta, ele fica irado. Ele se alegra com o benefício de Deus na sua vida. Ele se alegra com a misericórdia de Deus na sua vida. Ele se alegra com a bondade e a longanimidade de Deus sobre a sua vida. Mas ele não alegra quando esses mesmos atributos divinos é dispensado àquele que ele não gosta, àquele que ele não quer. E nisso Jonas é muito parecido com nós. Porque muitas vezes nós nos alegramos pela misericórdia de Deus na nossa vida, mas nós não nos alegramos com a misericórdia de Deus sobre a vida do outro. Nós nos alegramos com o perdão de Deus sobre a nossa vida, mas nós não nos alegramos quando Deus dispensa o seu perdão sobre a vida do outro. É como aquele homem que diz a Bíblia que o rei chama ele para um acerto. A dívida dele era impagável. Era impagável. O que ele devia era muito mais de todo o dinheiro que girava em imposto na Palestina naquela época. Ele jamais pagaria a sua dívida. Mas quando ele chegou diante do rei, e o rei disse que ia lançá-lo em prisão até que pagasse, ele se humilhou, ele pediu perdão, e o rei então perdoou ele. Mas quando ele sai dali, depois de ter recebido um perdão de algo que ele jamais poderia pagar, e ele encontra alguém que lhe deve apenas 100 denários, ele sufoca aquela pessoa, ele manda prender aquela pessoa, até aquela pessoa pagar a dívida. Quando falam isso para o rei traz ele de volta e diz: olha, eu perdoei uma dívida tão alta, por que você não poderia perdoar a dívida tão pequena do seu irmão? Muitas vezes nós somos agradecidos pelo perdão que nós recebemos, mas nós não queremos que o nosso irmão receba o mesmo perdão que nós. Muitas vezes de um pecado, uma transgressão até menor que a nossa. E nós ficamos infelizes, irados, angustiados, quando nós vemos Deus salvando quem nós não queríamos que fosse salvo. Quando nós vemos Deus perdoando quem nós não queríamos que fosse perdoado. Nisso, nós somos que nem Jonas. Nós somos seletivos. Nós queremos a salvação de A, mas não queremos a salvação de B. Nós queremos que Deus derrame a sua glória sobre A, mas nós não queremos que Deus derrame a sua glória sobre B. Nisso nós somos como Jonas. Nós ficamos irados, angustiados, desgostosos, quando Deus faz na vida de alguém aquilo que nós não queremos que Deus faça. Aí o versículo 2 diz: e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi esta a minha palavra, estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e te arrependes do mal. É interessante que no livro de Jonas, ele só ora 2 vezes. Na primeira vez, quando ele está no ventre do grande peixe, ele ora por salvação. E a segunda vez agora ele ora a Deus, para questionar Deus, pelo perdão que Deus dera aos ninivitas. Interessante que Jonas só ora pensando em si próprio.
Jonas em nenhum momento ora pensando no outro. Jonas em nenhum momento faz uma oração intercessória pela vida do outro. Em nenhum momento ele faz uma oração pedindo a misericórdia de Deus sobre a vida do outro. Até mesmo no capítulo 1, quando aqueles marinheiros estão clamando cada um ao seu Deus, e Jonas está dormindo. E o capitão do navio acorda Jonas e diz: clama ao seu Deus. Naquele momento, Jonas não orou. Ele não orou pedindo a salvação da sua vida, porque se Deus salvar a sua vida, teria que salvar a vida dos outros marinheiros. Ele vai orar no ventre do peixe. Quando ele está em extremo sufoco. Quando ele diz que já estava desfalecendo, ele ora, pedindo para ele. Parece que no navio ele não orou porque ele teria que pedir pela vida dos outros. Ele vai orar no ventre do peixe pedindo para ele. E agora no capítulo 4 ele vai orar novamente, questionando Deus. Porque ele está pensando nele, naquilo que ele pensava, naquilo que ele almejava, naquilo que ele acreditava. Ele vai orar para defender a sua tese. Ele vai orar para defender aquilo que ele acredita, as suas convicções. Mas em nenhum momento, Jonas vai orar para pedir a misericórdia de Deus sobre a vida dos outros. E quando ele ora, ainda ele vai usar a palavra de Deus contra Deus. E ele vai fazer isso de modo seletivo. Quando ele diz: pois sabia que és Deus compassivo, misericordioso, longânimo e grande benignidade, e que te arrependes do mal. Ele está citando aqui o livro de Êxodo, capítulo de número 34. Ele vai querer usar a Bíblia contra Deus. Ele vai querer usar a palavra de Deus contra o próprio Deus, mas de modo seletivo. Porque o texto de Êxodo, capítulo 34, versículos 6 e 7 diz assim: olha, passando, pois, o Senhor perante ele, clamou: ó Senhor, aqui é Moisés, ó Senhor, o Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em irar-se, e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência milhares, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente. Olha aqui, Jonas, ele esquece de citar o resto do versículo. Que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. Jonas diz assim: olha, quando o Senhor me chamou, eu não quis obedecer a tua voz. Eu não quis vir aqui em Nínive pregar. Por isso que eu fugi. Porque eu sei que tu é um Deus misericordioso, que tu é um Deus compassivo, que tu é um Deus longânimo, que o Senhor é um Deus que se arrepende do mal. Eu não queria vir aqui para ver a salvação deste povo. Mas ao usar a palavra de Deus contra Deus, ele faz uma leitura seletiva. E ele esquece de falar a Deus, que Deus é o Deus que não tem o culpado por inocente. Que se esse povo não tivesse arrependido, que se esse povo não tivesse clamado a Deus, se voltado para Deus, Deus o castigaria, Deus os mataria, Deus os destruiria. Mas Jonas, ele está usando a Bíblia em seu favor. Ele está isolando o texto para culpar a Deus. Queridos, e nós vemos isso constantemente na igreja. Pessoas que lêem a Bíblia para defender a sua tese, para defender aquilo que acredita. Pessoas que pegam textos isolados, eles são seletivos no seu texto para acusar a outros, para lançar outros ao inferno. Tem pessoas que lêem a Bíblia apenas para achar o erro no outro e não estuda a Bíblia para achar o erro em si mesmo. Alguém disse que quando eu leio a Bíblia apenas para acusar o meu irmão,
eu estou sendo testemunha de Satanás. Porque a Bíblia não é para ser lido para acusar o meu irmão. Ela tem que ser lido para mudar o meu caráter. Se eu estudo a Bíblia não com a finalidade de mudar o meu caráter, mas para apontar o erro do meu irmão, eu estou fazendo aquilo que Satanás faz. Aquilo que a Bíblia chama em Apocalipse, o acusador dos nossos irmãos. E a Bíblia, ela para ser lida, para nós sermos alimentados por ela e sermos transformados por ela. Jonas faz uma leitura seletiva. Eu recebo de vez em quando algumas pessoas para falar comigo de Bíblia. E eu vejo o quanto que eles são seletivos no texto. E quando você vai dar a interpretação do texto, eles dizem: você está confundindo tudo, você está misturando tudo. Quantos crentes já foram lançados no inferno? Por pastores, por líderes, que fazendo uma interpretação equivocada do texto, põe sobre o povo um jugo tão grande, que eles não conseguem andar. Usa texto para acusar, quando a Bíblia deveria ser usada para nos aproximarmos de Deus. Jonas aqui está fazendo o que muitos crentes fazem até hoje. Jonas, ele tem a convicção dele. Ele não abre mão da sua convicção. Jonas é um homem que tem relacionamento com Deus. Mas Jonas tem algumas coisas que para ele é mais importante do que esse relacionamento. Por isso que ele está pronto a deixar o relacionamento com Deus em prol daquilo que ele acredita. Só que o céu não é aquilo que eu acredito ou deixo de acreditar. O céu, o evangelho, é aquilo que a Bíblia diz. É aquilo que a Bíblia diz. E nem sempre a Bíblia diz aquilo que estão sendo ensinados nos púlpitos, estão sendo pregados às esquinas, está sendo colocado sobre as pessoas. A Bíblia é a palavra santa de Deus, que não escraviza, mas traz libertação. Se eu e se você, se nós fazemos uma leitura seletiva da Bíblia, nós estamos caminhando para o inferno e não caminhando para o céu. Aí o versículo de número 3, olha o que acontece com uma pessoa que faz uma leitura seletiva. Ele diz: peço depois ao Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Aquele homem que no capítulo 2 clamou, chorou para não morrer, agora ele pede para morrer, porque ele acha que a sua convicção foi quebrada. Ele acha que Deus tinha que fazer aquilo que ele acreditava que era. Ele tem, volto a repetir, um relacionamento com Deus, mas ele está pronto a pedir a morte, para não ver Deus fazer aquilo que ele quer, e não aquilo que Jonas quer. Quantas pessoas que não estão na igreja hoje? Porque eles querem que a igreja seja do jeito deles. Se a igreja não for do meu jeito, a igreja não presta. E ele sai por aí falando que a igreja é desviada, falando que a igreja não tem mais crente, que a igreja não tem mais comunhão. Não porque a igreja não tem, mas porque Deus não está fazendo conforme eles querem que Deus faça. É verdade, a igreja tem pecado no meio dela. São pessoas imperfeitas. O pastor é imperfeito. É um lugar que tem pessoas que odeiam e não deveriam odiar. Tem pessoas que estão fazendo o que não deveria fazer, mas fazem. Tem erro dentro da igreja? Tem. Mas ainda é o melhor lugar para se estar. Você já pensou na arca de Noé? O quanto que fedia aquela arca?
Imagine um elefante defecando dentro daquela arca. Um dia eu fui no circo, há muito tempo atrás. Meus filhos eram pequenos. E nós fomos levá-los no circo. Meu irmão é policial em Campinas. Ele ganhou algumas, como é que fala? Ingressos. Falou, Saulo, vamos lá, vamos lá. Eu levei meus filhos. Eu já pastoreava nessa época. E aí teve um momento que entrou um elefante. O pinico era uma coisa extraordinária, tamanho. E o palhaço correndo atrás do elefante com aquele pinico. E teve a hora que não deu certo, não deu tempo. E aquele elefante defecou. É muito excremento. Agora imaginem aquele navio. O tanto, já de começo, um casal de elefante. Tinha todo animal, imagina todo aquele animal defecando lá dentro. Vocês acham que era cheiroso ou era fedido aquele lugar lá? Fedido, né, irmão? Mas todo mundo que estava morrendo lá queria estar dentro do navio. Todo mundo que estava morrendo, afogado, queriam entrar de toda forma na arca de Noé. Porque ainda que tinha todo aquele fedor lá dentro, mas era o melhor lugar para se estar. Com todos os defeitos que a igreja pode ter, ainda é o melhor lugar para se estar. Você pode dizer amém por isso? Mas quantos que não estão aqui? Porque eles são muito santos para esta igreja. Eles são muito perfeitos para esta igreja. Porque eles estão presos nos dogmas, no pensamento deles. E eles estão prontos a abrir mão da comunhão com Deus. Do que abrir mão da mente. Abrir o coração para receber a palavra de Deus. Jonas está assim. Jonas está preferindo a morte do que ver aquele povo sendo salvo por Deus. Porque aquele povo é mau, aquele povo é violento, aquele povo serve a outros deuses. E ele está pronto a abrir mão da sua comunhão com Deus, do seu relacionamento com Deus, e pedindo a morte, do que ver a salvação do outro. Versículo 4. O Senhor faz uma pergunta para Jonas. Fazes bem que assim de ires? Então está dizendo para Jonas, Jonas, será que você está certo em irar? Será que você tem razão de ter toda essa ira? Você tem o direito de estar irado por esse motivo? Jonas simplesmente vira as costas e não responde a Deus. Ele não responde a pergunta de Deus. Porque a pergunta de Deus é para perturbar a mente. É para tocar no subconsciente. É para trazer a razão. Mas ele vira as costas e corre embora. Porque ele não quer ser convencido por Deus daquilo que Deus está fazendo. Eu volto a repetir, porque eu já disse outros dias, estou repetindo, de um irmão que foi lá em casa, e quando eu comecei a abrir a Bíblia para ele, falar para ele, ele saiu correndo. Eu disse, senta para aprender, ele disse, não vou aprender, e foi embora. Porque eles estão tão convencidos e presos nos seus dogmas, que eles não querem abrir a mente para a palavra de Deus e ouvir Deus falar e ser mudado por Deus. Há pessoas que estão morrendo escravizadas por uma palavra morta. E Deus quer falar a eles a sua palavra, quer orientar a eles. Mas eles saem correndo para não ouvir, para não ser mudado, para não ser transformado pela palavra de Deus. Deus faz uma pergunta para Jonas, para que Jonas possa parar, para que Jonas possa refletir, para que Jonas possa cair em si. Mas o que ele faz? Ele vira as costas e vai embora. Então Jonas saiu da cidade e sentou-se ao oriente dessa cidade. E ali fez uma cabana e sentou-se debaixo dela, à sombra,
até ver o que aconteceria à cidade. Jonas não responde a Deus, mas Jonas sai dali, vai um pouco distante da cidade, faz uma cabana, porque no coração de Jonas ele ainda tem expectativa que Deus destrua a cidade, que Deus mande fogo sobre aquela cidade, que Deus acabe com ela. Deus está falando para Jonas que perdoou. Deus está falando para Jonas que não é certo ele ficar pensando daquela forma. Mas mesmo assim, Jonas está na expectativa. Vai ser destruída, vai ser destruída, vai ser destruída. Ao invés de Jonas como um profeta de Deus, entrar na cidade, se alegrar com eles, ensinar eles a palavra de Deus, agora que eles estão convertidos. Não, Jonas vai distanciar. E como um macumbeiro evangélico, ele vai ficar de longe, torcendo, vendo, vai destruir, vai destruir. Ele não aceita o perdão. E essa palavra macumbeiro evangélico é uma verdade tremenda. Porque como Jonas, muitas vezes nós ficamos torcendo e jogando pragas para que o nosso irmão caia, para que o nosso irmão erre, para que ele não fique em pé. Por quê? Porque se ele ficar em pé, mostra que eu estou errado. Então ele tem que cair, porque vai mostrar para Deus que eu estou certo. Porque muitas vezes nós fazemos isso, nós ficamos torcendo para que dê errado as coisas na vida do outro, para que nós possamos chegar para Deus e falar assim: não falei para você, Deus, que ele não prestava? Eu não falei para você, Deus, que ele não era digno de salvação? Jonas faz isso. Ele vai sair da cidade, ele vai sentar debaixo de uma cabana e vai ficar lá torcendo: caia fogo, caia fogo, caia fogo, caia fogo. Mas Deus não vai fazer nada disso, porque Deus já perdoou aquela cidade. Houve arrependimento naquela cidade. Mas está lá Jonas, ao invés de se alegrar com aqueles que se salvaram, ele está torcendo para a destruição da cidade. Mas aí o Senhor vem ensinar mais uma lição para Jonas. Versículo 6. E fez o Senhor Deus nascer uma boboreira, e ela subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da boboreira. Mas Deus enviou um verme no dia seguinte, ao subir da alva, a qual feriu a boboreira, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoço oriental. O sol feriu a cabeça de Jonas, ele desmaiou e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Jonas está pedindo a morte de 600 mil pessoas. Jonas está infeliz com a salvação daquelas pessoas. Deus diz: eu vou tentar mais uma vez. Eu vou mandar mais uma lição para Jonas. Jonas estava na sua cabana, muito quente naquela região. E certamente a cabana dele, as folhas que ele colocou para cobrir, estava já secando, murchando. Começou a entrar raios de sol ali na sua cabana. E Deus então ordena para que nasça uma boboreira. É uma planta que nasceu com rapidez. E aquela planta então nasceu e cobriu, deu sombra para Jonas. Ele se alegrou com a sombra. Mas então Deus agora manda um verme, e o verme come a planta e ela morre. E quando Jonas viu que aquela planta que tinha alegrado o coração dele por ter dado sombra, morreu, ele fica desgostoso. E mais uma vez ele murmura. Ele diz: melhor é morrer do que viver. Jonas, ele está triste porque uma planta que não lhe custou nada nasceu e morreu. Mas ele está furioso porque Deus não matou Nínive. Ele está triste com Deus porque Deus matou a boboreira. Mas ele está furioso com Deus porque Deus deu vida aos ninivitas. Jonas valorizava mais as coisas do que as pessoas. Jonas valorizava mais uma planta que nasceu sem um esforço dele do que 600 mil pessoas.
que estava em pecado. Queridos, quantas vezes nós colocamos coisas, objetos, num valor maior do que o ser humano? Quantas vezes um cachorro é mais importante que um ser humano? Quantas vezes uma planta é mais importante que um ser humano? Quantas vezes os nossos dogmas é mais importante do que o ser humano? A partir do momento que a igreja põe os seus dogmas acima do ser humano, ela está fora do padrão bíblico. Os fariseus colocavam os dogmas, aquilo que eles acreditavam, a lei do sábado, muito mais, num patamar muito mais alto do que o ser humano. Eles questionavam os discípulos que comiam sem lavar a mão primeiro, porque era costume ter que lavar a mão primeiro para depois comer. Eles questionavam Jesus porque os discípulos pegaram milho ou alimento, espigas, no caminho no dia de sábado. Eles ficavam bravos com Jesus porque Jesus sentava com uma mulher para conversar, porque Jesus entrava na casa de um pecador. Eles colocavam os seus dogmas, a sua teologia, a sua doutrina acima do ser humano. E queridos, no dia que nós colocarmos as nossas crenças acima do ser humano, nós estamos fora do que a Bíblia nos ensina. A nossa doutrina, ela tem que ser sadia, ela tem que ser bíblica. Mas aquilo que é o nosso costume, aquilo que é apenas para orientação da membresia de uma igreja, não deve ser mais valioso do que o ser humano, do que a pessoa. E nós muitas vezes fazemos isso. Nós praticamos isso. E Deus tem que ter misericórdia de nós. A Bíblia diz que o justo, ele cuida bem dos seus animais. O justo, ele pega o seu animalzinho, ele trata bem. É bíblico, Provérbios. Mas no dia que nós valorizarmos mais um animal do que um ser humano, no dia que nós fazermos mais para um animal do que para um ser humano, nós estamos errados. As pessoas põem comida para os cachorros na rua comer e criar um negócio de um cano que é excelente, bonito, parabéns. Mas aí passa perto de uma criança com fome e não dá um pão para ele comer. Hoje no Brasil, da cadeia, não matar pessoas não dá cadeia mais, mas mata um animal. É crime inafiançável. Mas essa mesma conduta, esse mesmo padrão, ele tem que ser observado dentro da igreja. Porque no momento que a minha doutrina, eu estou dizendo minha doutrina, não a doutrina bíblica, a nossa doutrina, ela for mais importante do que um ser humano, nós estamos errados. E eu pergunto para os irmãos, quantas pessoas já foi colocado no inferno por causa de televisão? E hoje a maioria dos crentes tem televisão em casa, e até os pastores têm televisão em casa. Quantas pessoas que nós jogamos no inferno por causa de uma peça de roupa? E hoje está todo mundo andando igual. Quantos dos nossos pais que excluíram irmãs por 1 ano, 2 anos, por causa de um corte de cabelo, e hoje as suas próprias esposas estão cortando, pintando, e aquilo lá no passado? Quem vai pagar por aquela alma? Que foi menos valorizada do que o dogma da igreja. Eu quero dizer uma coisa para vocês. E esse é o meu padrão de conduta desde que eu pastoreio.
Eu ensino o que está na Bíblia. O que não está na Bíblia eu jamais vou ensinar e colocar sobre a igreja. Eu sei dividir e separar o que é Bíblia, o que é dogma da igreja. O dogma da igreja é para ser observado e deve ser observado porque nós aceitamos quando nos batizamos. Mas esses dogmas não é para estar acima da palavra do Deus Todo-Poderoso. Porque a igreja não é mais a mesma de quando fundou. A igreja passou por um processo evolutivo. Se a igreja fosse a mesma, os homens aqui hoje daria tudo barbudo. E todo mundo vestido aqui. Mas aqui não tem alguns com barba. Mas aqui não é obrigado todo mundo estar barbudo. Os homens estão com uma calça, uma camiseta, não estão vestido. Por quê? Porque no processo de 2000 anos, a igreja, ela enfrentou mudanças de uso e costume. Então, o uso e costume passa. Mas a palavra de Deus, essa aqui, permanece para todo sempre. Jonas está valorizando mais o seu dogma. E agora valorizando mais um objeto do que a salvação de 600 mil pessoas. E ele pede mais uma vez a morte. Ele pediu a morte no versículo 3, porque ele não aceitava a salvação, a vida dos ninivitas. E agora ele pede a morte, porque ele não aceita Deus matar aquela aboboreira. Então disse Deus a Jonas: fazes bem assim, que te ires por causa da aboboreira? E ele disse: faço bem que me revolte até a morte. Lá atrás ele não respondeu Deus. No versículo número 4, Deus perguntou, ele virou as costas e foi embora. Mas aqui ele vai responder Deus. E Deus pergunta: será que faz bem você? Você está certo e fica irado? Ele diz: sim, eu estou certo em ficar revoltado e pedir a minha morte. Está preso nos seus dogmas. E diz o Senhor: tivesses tu compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu, e não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil pessoas, que não sabe discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? O livro termina com uma pergunta sem resposta. Deus diz: você acha que está certo? Você tem compaixão de uma planta que nasceu e morreu, você não fez nada para que ela nascesse, para que ela crescesse. Você acha que você está certo. E você acha que eu não estou certo em ter misericórdia, em ter compaixão desta grande cidade, aonde tem 120 mil crianças, e também dos animais que habitam nela? E termina o livro com uma pergunta. Interessante que todos os comentaristas concordam que o Espírito Santo fez questão de não encerrar o livro de modo lógico, com uma resposta e um final feliz. O Espírito Santo orienta o escritor e ele termina o livro com uma pergunta, porque a resposta não é esperada apenas de Jonas, a resposta é esperada de cada um de nós. Nós também devemos responder. Você acha certo você ficar preso nos seus dogmas, nos seus pensamentos, nas suas convicções, e por causa delas você não ter misericórdia daquele que está perecendo, porque não traz a mesma cultura, costume, conhecimento que você? Nós devemos responder essa pergunta. Como nós estamos nos comportando diante dessa multidão de gente que não traz o costume que nós trazemos, que não professa a fé que nós professamos, ou que não tem os dogmas que nós temos?
Você se comporta diante deles como eles merecedores de morte? Ou nós comportamos diante deles como pessoas carentes da misericórdia de Deus? Qual é a nossa resposta para Deus? Qual é a minha resposta? Qual é a tua resposta? Há pessoas que eles estão vivendo uma prisão emocional por medo do inferno. Eles servem a Cristo com seus dogmas, não porque amam a Deus, não porque têm prazer em Deus, mas eles estão vivendo nos dogmas com medo do inferno. E se você está aqui nesta noite na igreja, por causa do medo do inferno, você é a pior das criaturas e digno de ser lançado no inferno. Nós não servimos a Cristo por causa do inferno. Nós servimos a Cristo por causa do amor dele por nós. Paulo diz que nós somos constrangidos pelo amor dele. Porque quando eu olho para tudo aquilo que ele me fez, e olho para quem eu sou constrangido a servi-lo com alegria. Eu nunca vi ninguém servir a Cristo por medo, tendo alegria no seu viver. Eu lembro quando eu era adolescente. Nasci num lar evangélico. Com 8 anos, mais ou menos, 7, 8 anos, meu pai desviou, só ficou minha mãe. E eu e meus irmãos, todos nós saímos da igreja. Eu lembro que eu tinha medo de entrar debaixo da cama. Porque eu lembrava do que estava em Apocalipse, eu tinha ouvido alguém ensinar de gafanhotos que iriam e que vão morder as pessoas. Eu lembro de uma casa que nós morávamos de 2 cômodos. Meu pai pagava aluguel. O chão daquela casa era de tijolo. Sentado, deitado. As duas camas de casal grudadas uma na outra. E um guarda-roupa que mal conseguia abrir a porta. Mas era o que meu pai podia pagar aluguel. E muitas vezes quando caía alguma coisa debaixo da cama, você tinha que entrar debaixo daquela cama. Agora imagine um quarto pequeno, abafado, sem uma janela, 2 camas coladas uma na outra, o chão de tijolo, aquilo ali quase impossível de limpar. E quando tinha que entrar debaixo pegar alguma coisa, às vezes tinha alguma teia de aranha lá embaixo. O medo do coração vinha na goela. Quantas vezes, na minha adolescência, com 12, 13 anos, às vezes eu saía com meus irmãos, lá em Campinas, no lugar que eu morava, tinha um negócio de escatumar muito em cima de boi, como é que fala mesmo? Rodeio. Era um rodeio lá, um cara fechou lá de uns boi coronga lá, e ele vendia iogurte vencido nesse lugar, e fazia um monte de gente ia lá, aí comia iogurte vencido, e veio pular lá naqueles boizinhos velhos. E às vezes, quando eu chegava em casa, já escurecendo, e minha mãe não estava lá, meu coração já começava a palpitar, e se desse 9h10, 9h20, 9h30, minha mãe não chegasse, eu já ficava com medo, será que Jesus arrebatou a igreja? Eu fiquei. Vivia uma perturbação constante na mente. Mas no dia que o Senhor me salvou, pela sua graça e misericórdia, aquele medo foi embora. E eu sirvo a Cristo já indo para 30 anos. Não por medo do inferno, mas por amor por aquilo que Ele fez por mim. Se você é o marido, se você é uma mulher que é fiel ao seu marido, à sua mulher, apenas porque é o certo, e não por amor, você é o pior do marido, você é a pior da mulher. Mas nós não fazemos nada disso,
Não apenas porque é certo, mas porque nós amamos a pessoa que Deus nos deu. Se você só está aqui por medo do inferno, eu digo para você, te prepare, porque você vai para o inferno. Mas se nós estamos aqui por amor a Cristo, e nós deixamos de praticar todo o pecado porque nós amamos a Cristo, então fica tranquilo, o céu está preparado para você. Você pode dizer amém? Mas qual é a tua resposta para a pergunta de Deus? Qual é a tua resposta para a pergunta de Deus? Você acha que Deus está errado porque Deus não está fazendo aquilo que você acha que é certo? Deus não está tratando com as pessoas conforme você acha que tem que tratar? Ou você entende que o amor de Deus, a misericórdia de Deus, está acima do nosso entendimento, está acima do nosso pensamento? Que Deus tenha misericórdia de nós. Que nós não sejamos um Jonas, que muitos estudiosos dizem que ele era racista, xenófobo que fala? Quem tem ódio de outra nação, de outros povos, mas que nós possamos ser crentes fiéis a Deus, que amamos a todos, independente de sua raça e credo, e nós estamos orando para a salvação deles. Amém, meus irmãos? Nós vamos... Nelson, você canta o hino hoje, Nelson?